Cá estou eu de volta para que a gente possa continuar falando do tema imunidade tributária. Pessoal, antes da gente partir para a classificação das imunidades, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que nem sempre o legislador ele é muito criterioso com a redação dos artigos, né? Quer seja na Constituição, na lei e tal. Eles não têm muita preocupação com padronizar a linguagem, com utilizar os mesmos termos, né? Então, às vezes, eles vão se utilizar de sinônimos, de expressões que podem nos levar até a confundir ou a questionar, mas o que ele quis dizer aqui? Qual foi o mens legis, né? Qual foi a real intenção do legislador nesse ponto? E geralmente a gente tem essas dúvidas por causa da redação de um artigo, de uma lei. Com a nossa Constituição, infelizmente, na matéria, pelo menos em relação à matéria imunidade tributária, não foi diferente, pessoal. Alguns artigos da Constituição, eles não vão utilizar o termo imunidade. Eles vão usar o termo isenção ou mesmo não incidência tributária, tá? Então, por exemplo, o artigo 155 da Constituição, inciso 10, ele usa o termo não incidência. O 195, parágrafo 7º, o 184, parágrafo 5º, utiliza a expressão isenção. Então, você fazendo uma leitura da Constituição, você vai encontrar, porque a imunidade ela está, as hipóteses de imunidade, as imunidades previstas na Constituição, elas se encontram espalhadas pelo texto constitucional. Elas não estão reunidas num só artigo, tá? Então, ora você pode encontrar imunidade, ora você pode encontrar isenção, outra hora você pode encontrar não incidência. Não importa a expressão que você encontre. O importante é que você entenda que, independente da expressão utilizada pelo legislador, o que estamos a falar é de imunidade tributária. Porque a imunidade tributária, ela é tratada na Constituição. Então, embora a Constituição possa falar de isenção, a gente sabe que não será uma hipótese de isenção, porque isenção tributária é matéria infraconstitucional. É matéria para ser tratada por legislação infraconstitucional. Por quê? Porque na Constituição só há espaço para tratar de imunidade tributária. Então, leiam com muita atenção e quando se depararem com a palavra trata-se de hipótese de isenção tributária, se vocês se depararem com esse vocabulário dentro da Constituição, por gentileza, lembrem-se dessa aula, lembrem-se dessa professora aqui e lembrem-se que a Constituição, embora utilizando a palavra isenção, ela está fazendo referência a uma hipótese de imunidade tributária. Muito importante isso, tá, pessoal? Então, eu peço que vocês façam a leitura sempre com muito cuidado e sempre com a cabecinha já voltada para entender que, embora possa ser utilizada a palavra isenção ou a palavra não incidência, se for dentro da Constituição, o que nós estamos a falar é de imunidade tributária. Então, só para vocês entenderem, o 155, ele trata dos impostos, começa a tratar dos impostos que pertencem aos estados, os tributos que pertencem aos estados, os impostos, portanto, impostos estaduais, e aqueles pertencentes ao Distrito Federal. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, e aí ele vai trazer todos lá. O inciso 10, pessoal, desse artigo 155, ele vai nos dizer o seguinte, ele vai dizer para nós, não incidirá.
Então, ele começa a elencar algumas situações em que não incidirá algum imposto, né? Alguns dos impostos estaduais listados no 155. Então, ele vai falar: não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurar a manutenção e aproveitamento do montante dos impostos cobrados nas operações e prestações anteriores. Então, pessoal, ele aqui vai estar falando do imposto. Ele aqui está falando, deixe só me ver, do ICMS, tá? Que é o tributo principal. Por exemplo, letra C, sobre o ouro na hipóteses definidas no 153, parágrafo 5º. Ou seja, o que ele está listando ali no inciso 10 do 155 são aquelas hipóteses em que há imunidade tributária referente ao ICMS. Então, os estados e o DF não podem instituir ICMS, não podem legislar instituindo ICMS sobre aquelas situações listadas ali no inciso 10 do 155. E o caput fala não incidirá. Não seria uma hipótese de não incidência? Sim, mas a não incidência no sentido lato, cuja espécie específica ali é a imunidade tributária. Tá? Então, sempre que vocês se depararem com isso, não incidirá, já sabe, dentro da Constituição, vocês já sabem que se trata de imunidade tributária. E lá no 195, parágrafo 7, ele já vai usar a palavra isenção, pessoal. Vejam bem, lá no 195, parágrafo 7º, nós temos a seguinte redação: são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, se nós fizéssemos uma leitura desatenta, pensaríamos, não, a Constituição expressamente prevê uma hipótese de isenção. Não é isenção, é uma hipótese de imunidade tributária. Tá, pessoal? Então, muita atenção para esse detalhe, que ao longo do texto constitucional, você pode se deparar com palavras como isentas, isenção, não incidência, e todas elas você vai interpretar como sendo hipóteses de imunidade tributária. Ok? Por fim, pessoal, é importante também dizer que as imunidades tributárias, elas alcançam não só os impostos, mas elas alcançam outras espécies tributárias. E vamos lembrar da nossa mãozinha. As espécies tributárias, elas cabem na palma da nossa mão, segundo o entendimento do STF. Né? Então, o tributo é gênero, cujas espécies cabem na minha mão. Quais são? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório. Essas são as 5 espécies do gênero tributo, segundo o entendimento do STF. Vamos lembrar que o CTN não adota essa repartição de tributos ou essa classificação dos tributos, né? O CTN ele vai mencionar em seu artigo 5º que nós temos 3 espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Agora, lembre-se também que a Lei 5.172, o nosso velho CTN, é de 66. O empréstimo compulsório e as contribuições especiais, por assim dizer, elas foram introduzidas no nosso ordenamento jurídico com a Constituição de 1988. Então, mesmo que o CTN quisesse, lá em 66, ele não poderia ter adotado a teoria pentapartida defendida pelo STF, porque ela é posterior à sua edição, porque lá em 66 nós não tínhamos um empréstimo compulsório ainda, tá? Ele é uma novidade introduzida pela Constituição
de 1988, lá no artigo 148. Então, para o STF, e é a corrente que vocês vão levar, é a corrente que vocês vão adotar, salvo se a questão disser expressamente que ela quer a classificação de acordo com o que preconiza o artigo 5º do CTN. Aí vocês vão dizer que as espécies tributárias são 3, impostos, taxas e contribuição de melhoria. Mas, se falar genericamente, ou segundo o entendimento do STF, as espécies tributárias cabem na palma da mão, então cabem na mão de vocês impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições que também pode surgir com o nome contribuições especiais, empréstimo compulsório. Dessas 5 espécies, tá certo? Apenas duas das 5 não cabe imunidade tributária, que são as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios. Tá? Então, sobre as espécies, contribuições de melhoria e empréstimo compulsório, não há incidência, não há que falar em imunidade tributária. Não se pode conceder imunidade tributária para situações de cobrança de contribuição de melhoria, nem de empréstimo compulsório. Então, nós vamos ter a imunidade alcançando impostos, taxas e as contribuições. Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico. Tá bom, pessoal? Então, essas são as notas iniciais, as notas introdutórias sobre o estudo das imunidades. No próximo vídeo, a gente passa, então, para o estudo específico das imunidades e começaremos falando da classificação das imunidades. Fica aí que eu já volto.